Eu acho que já comentei algumas vezes aqui nesse canal que por muito tempo na minha vida eu passei por um processo depressivo. E esse processo depressivo ele aconteceu por causa das histórias que eu contava pra mim mesmo, né? Eu repetindo pra mim o tempo inteiro que eu era uma pessoa ruim, que as coisas que eu fazia sempre davam errado. Tipo, eu lembro de repetir isso muito. Cara, tudo que você faz, tudo que você toca dá errado. Eu repetia pra mim que eu não tinha condições financeiras pra fazer o que eu precisava fazer, que eu não tinha as condições emocionais pra fazer o que precisava ser feito, que eu não era inteligente, que eu nunca fui inteligente, que na escola eu sempre tirava notas baixas e era meio zoado assim pelos professores e os outros alunos e tal. E isso desde antes do ensino fundamental, tipo, desde a primeira série, quarta série, eu já tive esse problema e eu nunca tive criatividade para fazer as coisas. Eu lembro de uma cena muito clara na minha frente, que a professora entregou uma folhinha, né? Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade. A professora entregou uma folhinha para escrever uma espécie de redação. E eu fiquei a aula inteira fazendo pontinhos em cima da folha porque eu não fazia ideia do que eu poderia escrever naquela folha. Então eu nunca fui uma pessoa criativa. Eu não me achava bonito, então e muitas coisas da minha vida reafirmaram isso, então eu não tinha uma autoestima muito legal. E essa era a historinha macro que eu contava pra mim e ficava repetindo pra mim em tudo que eu ia tentar fazer, em tudo que eu ia tentar executar. Então essa história guiava a minha vida, e como essa história guiava a minha vida, esse era o resultado que eu tinha na minha vida. Até que eu descobri storytelling como ferramenta, né? Eu estava estudando storytelling para aprender a fazer vídeo de uma forma mais interessante e comecei a sentir que as histórias elas eram muito mais do que só cinema ou audiovisual. Elas eram sobre como a mente funciona, como a mente interpreta a vida, sobre como a gente interpreta a vida. Se você parar para analisar, você é uma história, uma historinha, a historinha que você conta pra você mesmo. A sua vida nada mais é do que a historinha que você tá contando. Você está agindo como um personagem, roteirista, ator principal da sua própria história. Só que como a gente muitas vezes não tem consciência dessa verdade, a gente acaba deixando as circunstâncias escreverem essa história, deixando com que as pessoas plantem a história que a gente vai escrever, que a gente vai viver na nossa vida. Até que teve um dia que eu tomei a caneta de volta e falei, cara, tá, descobri que a vida é um storytelling, que a gente tá contando a história que a gente vive. E o que acontece se eu escrever a história que eu quero viver? O que acontece se eu sair desse ciclo, desse ritmo hipnótico que eu tô aqui reescrevendo a mesma história em loop, fazendo ela rodar em loop das mesmas coisas ruins acontecendo na minha vida o tempo inteiro. Eu via num ciclo onde as coisas pareciam que ia dar certo e elas davam muito errado. Pareciam que ia dar certo e elas davam muito errado. Eu tava vivendo nesse ciclo, tava contando repetidamente a mesma história, só mudava as situações, as coisas. Uma hora dava errado com uma festa, outra hora dava errado com vendas de produtos, outra hora dava errado com... eu já fiz até muamba no Paraguai, ou seja, ia lá no Paraguai, comprava o produto da Apple e voltava aqui pro Brasil. O que aconteceu? Teve um dia que os produtos ficaram presos na fronteira, né? Tava fazendo coisa errada, ainda bem que isso aconteceu. Isso era só o ciclo se repetindo, as coisas continuando dando errado. Tava reafirmando a história que eu estava contando pra mim mesmo. Aí eu peguei a caneta de volta e falei, cara, vou escrever a história que eu quero viver. E aí eu comecei a escrever essa história. E a partir do momento que eu começo a escrever, a definir a história que eu quero viver, a vida começa a tentar reafirmar. O que acontece? O que é storytelling? Storytelling é sobre conflito e mudança. Conflito e mudança. A partir do momento que você decide, cara, eu quero viver essa história na minha vida, eu quero ser este personagem. Eu defini que eu queria ser um personagem que era um storyteller que ganhava dinheiro, que chamava a atenção das pessoas contando histórias na internet. E a partir do momento que você decide mudar, que você toma essa decisão de fazer algo diferente na sua vida, o que vai acontecer na tua história? Os conflitos vão começar a aparecer. Só que dessa vez, né, eu estava preparado já para os conflitos que viriam. Eu já entendia esse mecanismo da vida acontecer. Então, quando os conflitos vinham, eu só pensava, cara, o caos é meu amigo. A partir desse momento eu sei que se eu conseguir passar por esse conflito, eu vou conseguir viver a história que eu quero viver. Se eu conseguir passar por esse outro conflito, eu vou conseguir viver a história que eu quero viver. Eu simplesmente comecei a analisar os problemas que aconteciam na minha vida como
coisas que eu tinha que aprender. E essa é a maior virada de chave de todas, né? Porque quando um conflito aparece na sua vida, e lembra, você está vivendo uma história, um conflito aparece, quer dizer que ele quer te provar. Como assim te provar? Ele quer que você aprenda algo, ou ele quer garantir que você aprendeu algo que você precisava aprender para você ir para a próxima temporada da história, porque se você não aprendeu, você vai ter que repetir esse mesmo problema. Então, é isso que continua acontecendo, né? Todo ano eu decido viver uma história nova, uma história mais interessante. Eu decido ir para um próximo nível, para uma próxima temporada, com novos desafios, com novas habilidades. Esse ano, por exemplo, eu decidi que eu vou começar a surfar. Toda viagem que eu fizer, eu nem moro na praia, mas toda viagem que eu fizer, eu vou fazer uma aula de surf. Eu vou começar a lutar. Contratei um professor de boxe pra eu lutar e definir um objetivo. Eu quero lutar contra o Whindersson Nunes, porque eu não sei, mas eu acho que é um objetivo legal, assim. Não sei como eu vou fazer isso também, mas isso não importa. O lance é que eu estou treinando, me preparando para lutar com o Whindersson Nunes. Eu defini um objetivo de faturamento que é 4 vezes, 5 vezes maior do que o que a gente fez no último ano. E é essa história que eu estou escrevendo para mim. E a partir do momento que eu defino que existe um crescimento na minha vida, eu estou esperando os conflitos aparecerem, porque eu ainda não sou a pessoa que está preparada para viver essa história. Então, quando eu decido ver essa história, a vida, o universo vai colocar na minha frente as coisas que eu preciso enfrentar para aprender o que eu tenho que aprender para chegar no outro nível. Só que como eu tenho consciência disso, quando chega algo, quando chega um conflito, eu consigo passar por ele muito mais fácil, muito mais rápido. Por quê? Porque eu estou esperando o conflito. Estou esperando ele bater de frente. E aí, quando eu analiso, tá, isso aqui é um conflito, eu sei que é só um probleminha que eu preciso passar. Tá, beleza, o que eu preciso aprender com essa parada? É isso que eu preciso aprender. Ok, aprendi, já vou passar para o próximo nível e eu não vou repetir este mesmo problema. O grande problema do meu passado não eram os problemas que aconteciam na minha vida, não é eu fazer uma festa e quebrar, não é eu tentar vender muamba no Paraguai e os caras pegarem os 15 mil reais de mercadoria que eu tinha e eu ficar devendo esse dinheiro. O problema não era esse, o problema era eu não entender esse mecanismo da vida de ensinar. Então, quando esse problema acontecia, eu não aprendia nada, eu só me lamentava, eu só entrava em depressão. E como eu só estava entrando em depressão, aquele problema tinha que continuar acontecendo. Pra quê? A vida tentando me ensinar. Sacou? A vida te ensina em espiral. Você não gira em círculos, a vida não é você girando em círculos e não é você simplesmente indo pra frente na vida. A vida, ela acontece uma espiral. Como assim? Ela vai subindo em espiral. E sempre que você passa pelo mesmo ponto, tipo, a vida começou aqui, aí ela passa por aqui, né? Aí ela vai passar de novo aqui no andar de cima. Quando ela passa pelo mesmo ponto, e você tem um problema parecido com o que você teve, isso significa que você ainda não aprendeu aquilo que você tinha que aprender para passar por aquele conflito. Porque se tivesse aprendido, você teria um conflito diferente, sacou? É um aprendizado diferente que precisaria acontecer. E é assim que você usa storytelling para viver a vida, para construir esse novo personagem, para construir essa nova história que você quer viver. Tá, Aleph? Eu acho que eu entendi como é que eu faço isso na prática. Cara, você precisa, de fato, eu literalmente, eu pego esse caderno aqui, eu comprei esse caderno que é Paper Blanks. Se você procurar no Mercado Livre, você acha que tem vários cadernos bem legais, assim, eu gosto porque tem uma vibe mística, né? Essa ideia é um pouco mística, ela merece um caderninho místico e tal. E aqui eu, diariamente, ou quase diariamente, eu venho escrevendo a vida que eu quero viver. E venho escrevendo as reflexões dessa vida que eu quero viver, porque diariamente eu tenho, sei lá, pequenos conflitos com a Hannah, tenho conflitos para vir aqui, sentar e gravar um vídeo. Tem um dia que eu chego e eu não consigo, de fato, fazer as coisas que eu queria fazer, porque eu tô preocupado com várias outras coisas. Eu venho aqui nesse caderninho e busco clareza sobre essas coisas, sobre esse problema, sobre esses pequenos conflitos que eu preciso passar para conseguir transformar essa história que eu estou escrevendo em realidade. Então pega um caderno desse e escreve qual é a história de fato, tipo, desenha qual é a vida que você quer viver. E aí depois que você desenha a vida que você quer viver, você vai começar a viver pequenos conflitos, ou até grandes conflitos que vão te mostrar tudo aquilo que você precisa aprender, que você precisa dominar, as pessoas que tu tem que conhecer, as coisas que precisam acontecer na sua vida para você se tornar o personagem capaz de viver aquela história. Pode parecer místico, pode parecer uma doideira do caralho, mas é assim que a vida funciona. A tua vida é uma história, você é uma história. E você pode ir naquela onda de deixa a vida me levar e viver a história que as pessoas, né? Você pode ser um coadjuvante na história dos outros,
Ou você pode ser um criador do futuro, ou seja, uma pessoa que escreve a história que você quer viver. Interessante isso, né? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que faça sentido para você essa ideia. E se tiver feito sentido, eu espero que você execute, porque muito provavelmente esse vídeo não chegou para você à toa. Tu não chegou até o final desse vídeo à toa. Tu não foi um dos poucos a ver esse vídeo à toa. Então, é isso. It's time for action.